mais um vídeo aqui no nosso Vida de Casada TV. E o vídeo de hoje é um vídeo que vocês pediram muito quando eu contei um pouco sobre o meu casamento aqui no canal. Que é um vídeo de como que eu consegui conciliar a organização da festa de casamento, né, do casamento em si, da cerimônia e da minha casa. Então hoje eu vim contar pra vocês como que foi esse processo pra mim. Claro que isso não é uma receita de bolo, mas funcionou bem legal, assim, tanto na minha vida quanto na do meu marido. Então eu acho que as experiências boas, elas devem ser sempre compartilhadas. Quando a gente resolveu casar, a gente já ficou definido que a gente ia morar nesse apartamento. A gente achou bom, achou o espaço excelente, né? Principalmente para duas pessoas, é um apartamento bem confortável. Então a gente já definiu. Nós não tivemos decoradora, não contratamos nenhuma pessoa. Mas a minha mãe é engenheira civil, então ela tem um bom gosto, assim, muito bacana. Minha mãe entende muito, então ela ajudou bastante a gente nesse processo de decoração do apartamento. Mas é claro também que eu e meu marido, a gente sempre ia pra ver se estava do nosso gosto, do nosso agrado. Mas minha mãe mais ou menos já sabia o que a gente queria. Quando eu brinco que ela é a Google Mãe, vocês não acreditam. Além de limpar vestidos de festa, arrumar a sua casa, saber como que tira manchas, ela ainda é engenheira e te ajuda a decorar a sua casa. Mãe, fiz propaganda sua, hein? Depois você quer meu dinheiro. E aí, a minha mãe, ela ajudou a gente, assim, principalmente porque eu não entendia muito disso. Era minha primeira casa, né? Eu acho que depois que a gente tem a nossa primeira casa, a gente sabe tanta coisa que surge durante esse processo, gente. Eu não reformei meu apartamento por preguiça, tá? Isso foi uma coisa, assim, que eu achei que eu #vacilei. Foi meio que por preguiça minha e do meu marido. A gente fez algumas alterações, mas foram muito poucas. Tanto que depois de um tempo a gente precisou de fazer algumas reformas aqui no apartamento. Mas isso é um assunto para um outro vídeo, né? Não vou falar aqui. E aí depois eu posso fazer um outro vídeo sobre erros depois que você já construiu a sua casa, né? Acho que é melhor deixar mais pra frente. Minha mãe deu um pontapé, meu pai também trabalha nessa área de engenharia, então foi muito bom, porque ele também ajudava a gente, entendia muito. Então eles ajudaram muito, assim, nos primeiros passos de saber o que a gente teria que providenciar para o apartamento. Então foi aquela etapa de começar a instalação de chuveiros, a luz, esses primeiros passos. Então a minha mãe fez um projeto de gesso aqui no meu apartamento e foi mais ou menos por aí que a gente já entrou em paralelo com a iluminação. E o apartamento que a gente mora, ele já tinha armário nos quartos, então eu não precisei de mandar fazer armário nos quartos. Só armário de cozinha e banheiro, que foram os primeiros que a gente colocou aqui. Essa questão dos armários e dos outros ambientes de decorados aqui na nossa casa, a gente foi numa empresa de móveis planejados e a gente fez tudo basicamente lá. Eu achei mais fácil e, inclusive, é uma dica bem legal para quem não quer gastar com decoradora. Se você for em lojas grandes, redes grandes de decoração e também locais que fazem móveis planejados, eles geralmente pegam o seu ambiente e te dão alguma sugestão de como fazer aquele local da forma que você deseja. Por exemplo, eu fui lá e falei, gente, eu queria fazer uma varanda na minha sala. Então, eles foram lá, já fizeram o móvel da varanda, igual eu já mostrei no vídeo pra vocês, do tour. Então, assim, o pessoal foi bem legal, porque eles mesmos já trouxeram ideias pra mim, de tanto de materiais e tudo. E a minha mãe foi me supervisionando. Ju, mas eu não tenho uma mãe igual a sua, que faz todas as coisas, que entende mais dessa área. Você pode procurar uma pessoa, alguma amiga, algum tio, um primo, alguma pessoa que tenha alguma referência, alguma noção nessa área. Ou então você mesmo pode olhar as coisas, porque, gente, as lojas me deram um suporte muito grande. E eu não tô aqui pra fazer propaganda, não. Foi porque realmente foi muito legal e foi muito positiva a minha experiência. Então, a gente fez primeiro o projeto da cozinha e dos banheiros, né? E foi bem legal. Eu comecei a organização do meu casamento, a decoração, assim, toda, foi mais ou menos no ano que eu casei. Então, no ano que eu casei, eu gastei mais ou menos uns 6 meses para poder montar os móveis todos. Eu coloquei a parte da luz, a parte do gesso. Tiveram alguns locais da minha casa que infelizmente eu não consegui colocar gesso, porque o armário já era até o teto dos quartos, então eu não ia tirar o armário para poder rebaixar de gesso, achei isso meio complexo. Então eu deixei da forma que estava. Enfim, eu respeitei
a minha casa, o meu apartamento, a divisão da planta é exatamente como vocês já viram no tour. Eu não mudei nada, eu não quebrei nenhuma parede, eu não fiz nada disso. Me arrependo? Às vezes em alguns pontos me arrependo, mas naquele momento eu tava querendo uma coisa mais prática. Então eu fui realmente da forma que já estava, porque também era uma forma que me atendia. Então se você quiser realmente fazer uma reforma maior na sua casa, tenha consciência de começar sempre antes, né? Não deixa às vezes pro ano do seu casamento, porque o ano do casamento é a parte da organização do casamento que ocupa mais espaço e que te dá mais trabalho. Uma coisa que me ajudou bastante, como eu já falei antes, foi porque eu não mexi com várias empresas. Eu mexi com poucas empresas que fizeram muitas coisas pra mim. E isso é até bom porque a gente consegue um poder de barganha melhor. No final, eu precisei de olhar detalhes, como as cadeiras do escritório, aquelas 2 cadeiras vermelhas que ficam na bancada da cozinha. Enfim, coisinhas muito pequenas e também detalhes de decoração, adornos, essas coisas. Mas isso, os adornos, eu peguei nas minhas trocas de presentes mesmo e fui comprando ao longo do tempo. Enfim, eu tinha o grosso, que eram os móveis, e também o mais importante, né? Uma coisa que foi, assim, bem complicada no processo que eu tava organizando a minha casa e que eu acho que também pode acontecer com algumas de vocês, é porque o meu marido, né, na época, o Lucas, meu noivo, que era meu noivo, ele trabalhava a semana inteira fora e vinha só nos finais de semana. Então, sábado, assim, a gente passava o sábado inteiro olhando lojas. Então, isso era bem cansativo, porque a gente não teve como dissolver isso tudo. E focar em realmente deixar a casa pronta, porque o tempo passa muito, muito rápido. Então, se você quer deixar a sua casa pronta antes do casamento, não basta, gente. As pessoas falam assim, ai, mas é só ter dinheiro. Não, não é só ter dinheiro. O tempo hoje é uma das coisas mais difíceis. Às vezes a gente tem como ir lá comprar um negócio, mas a gente não tem tempo pra poder ir. Tempo é uma coisa muito boa, porque também te faz economizar muito dinheiro. Porque se você consegue ir em várias lojas, barganhar, fazer orçamentos, você vai conseguir um preço melhor e vai conseguir deixar sua casa do jeito que você quer. Então é muito importante você ter tempo e disposição, principalmente, para abrir mão de algumas coisas para poder tentar deixar sua casa pronta. Tinha alguns sábados, por exemplo, que a gente ficava assim, o sábado inteiro olhando coisas, assim. A gente pegava os horários das lojas, sabia qual loja fechava mais tarde, qual loja que fechava mais cedo, e ia assim em vários shoppings, né? Aqui em Belo Horizonte tem alguns shoppings de decoração, a gente ia bastante. E também depois que a gente já fechou com as empresas que a gente queria trabalhar, tiveram várias reuniões até fechar no projeto do mobiliário do jeito que está. Outra coisa também é que meu marido é uma pessoa muito tranquila às vezes. Ele é uma pessoa mais tranquila. E eu sou muito ansiosa, muito ansiosa. Eu queria ver tudo pronto. A gente teve que realmente conciliar essa minha ansiedade com a tranquilidade do meu marido. Ele achava que podia deixar tudo pra depois e tudo, mas na hora que a gente mudou, ele viu que realmente a gente fez no tempo certo, porque quando a gente casou, nos últimos 3 meses antes do casamento, gente, não dá tempo de fazer nada. Porque, olha, eu fiz chá de panela, eu fiz chá de lingerie, então assim, não teve como. Eu ainda comprei meu vestido em São Paulo, então eu precisei ir pra São Paulo, fiquei 3 dias lá, e depois pra trazer o meu vestido de noiva, enfim. Ficou uma coisa meio tumultuada. Então, nos últimos 3 meses, o nosso apartamento, ele já estava da forma que está. Inclusive, a gente teve uma certa liberdade com os nossos padrinhos, que algumas pessoas, assim, deram presentes bem antes da gente mudar. Principalmente os eletrodomésticos. Então, alguns eletrodomésticos a gente já tinha antes da gente se casar. O que foi muito bom, porque esse processo de instalação também é um pouco chato. Então, se você tem algum amigo ou algum parente, alguma pessoa muito próxima que vai te dar um presente, que já te prometeu ou que falou que vai te dar alguma coisa, gente, assim, conversa com essa pessoa, né? Traz essa pessoa pra dentro do seu dia a dia e mostra como é que tá a sua situação. A gente conversou e foi bem tranquilo, tá? Não quero que vocês me interpretem mal. Isso foi uma coisa assim, que a gente, irmão, por exemplo, entendeu? A minha cunhada, por exemplo, me deu a televisão antes, então eu consegui vir aqui instalar a TV. Uma coisa também muito boa que eu fiz e que eu acho que é legal vocês fazerem também, eu deixei 1 mês e meio pra começar a iniciar o processo de mudança. Nesse meio tempo da mudança, uma outra coisa que eu fiz também foi que eu fiz aquela limpa no meu guarda-roupa, gente, e tirei tudo que eu não usava mais e trouxe as coisas pra cá. E trouxe em etapas. Trouxe primeiro, assim, as coisas que eu não ia usar tanto. Por exemplo, vestido de festa. Como eu casei em dezembro, já era uma época de calor, então eu comecei a trazer as roupas de frio. E
deixei algumas roupas na minha casa e também deixei a minha mala pronta pra minha lua de mel. Depois foi a hora de trazer as coisas do meu marido. Então primeiro eu trouxe as minhas coisas e depois ele trouxe as dele. E eu consegui ajudar ele nessa etapa. É muito melhor que você trazer tudo de uma vez dos dois e ficar os dois aqui tentando arrumar. Enfim, você não vai conseguir. Pelo menos eu acho mais difícil. Eu fui na casa dele, a gente também fez uma limpa no guarda-roupa dele, foi ótimo, junto com a mãe dele. Depois a mãe dele veio pra cá pra gente trazer as roupas dele, colocar no lugar. Foi super legal. Ah, e como é que foi? Você chegou de lua de mel e já veio pra sua casa? Sim, eu já cheguei, já dormi a primeira noite, eu já dormi aqui na minha casa. Estava bem preparada, trouxe o enxoval também, junto com a mudança, com tudo que eu tinha, né? E a minha mãe e a minha sogra foram duas pessoas assim muito especiais nesse momento. Então se você tiver alguma pessoa que tá do seu lado, que tá vivendo esse momento, sua mãe, sua irmã, uma madrinha de casamento, uma amiga muito próxima, o que elas fizeram? Elas trouxeram algumas coisas para um kit básico de sobrevivência básico. Tipo um jogo de copo, um jogo de prato, um faqueiro pro dia a dia, enfim. E deixaram as coisas mais importantes e aquelas que às vezes eu ganhei repetida. Lá na casa da minha mãe, elas reuniram todos os presentes de casamento em um só lugar e lá a gente separou o que eu iria trocar e o que eu iria ficar. Então foi bem legal isso, porque facilitou bastante que se tivesse um pouco na casa da minha sogra e um pouco na casa da minha mãe. Então eu consegui reunir tudo e ver realmente o que eu queria ficar e o que eu não queria ficar. Então é isso, gente. As minhas dicas para quem tá construindo a sua casa em paralelo à organização do seu casamento é ter calma, é se planejar. Infelizmente hoje o tempo tá passando muito rápido, às vezes a gente acha que vai casar há muito tempo e assim, eu vou casar daqui 1 ano e meio, eu vou casar daqui 1 ano. Então assim, tenha paciência e saiba organizar o seu tempo, administrar o seu tempo, que foi uma das coisas que eu fiz e que realmente me funcionou muito bem. Então se dedique à sua casa, foque na sua casa, tenha consciência de quanto mais preço você pesquisar, melhor vai ser sua condição de pagamento, melhor vão ser o orçamento que você e seu marido vão ter. E outra coisa também, vai com calma. Se você não consegue realmente assim, mobiliar sua casa inteira, não precisa de ficar com pressa, nem frustrada por isso não. Vai com calma, faz cada hora uma parte, decora cada ambiente devido à importância. Eu vou decorar a sala e o meu quarto, depois eu decoro a varanda, enfim, também porque cada pessoa tem um apartamento, né, de um tamanho diferente. Bem, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu realmente abri meu coração com vocês hoje pra contar tudo como é que foi a minha experiência. Eu espero que vocês tenham gostado. Isso não é uma receita de bolo, eu fiquei até pensando sobre esse vídeo, nas coisas que eu falei, mas foram coisas que aconteceram comigo e que funcionaram bem. Então, se você tiver alguma experiência, quiser dar alguma dica de como foi organizar sua casa em paralelo à organização do seu casamento, fala aqui embaixo, compartilha a sua opinião, que eu vou adorar ler e também eu acho que ela pode ajudar as outras leitoras noivas que estão aqui se preparando para a vida de casada. Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Um beijo e até o próximo vídeo!